Olá, hoje nós iremos apresentar o trabalho Suplementação de animais de corte em período de seca associado à sustentabilidade ambiental, na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, ministrada pela professora Sheila Merlo. O meu grupo é composto por Amanda Matos, Beatriz Caetano, Bianca Letícia, Auriane Malacrida, Melissa Nascimento e por mim, Natália Santana. Ao decorrer da nossa apresentação, abordaremos introdução, revisão de literatura, conclusão e referências bibliográficas. Atualmente, a bovinocultura de corte tornou-se um dos principais setores econômicos do agronegócio em escala mundial. No que se refere à criação de gado, sua importância abrange avanços tecnológicos e sustentáveis. Um dos principais pontos relevantes na pecuária brasileira está na região do Mato Grosso, que é a mais favorável para a criação de animais de pastejo, devido à sua extensão geográfica. Entretanto, o clima predominante tropical no centro-oeste traz consigo necessidades de adaptação estratégicas, para que não haja retrocesso na produção de gado para abate, devido à baixa propiciação de forragens nos pastos durante as estações mais secas. As gramíneas forrageiras podem ajudar no processo de estabilização dos agregados do solo, além de conservar ou aumentar o teor de matéria orgânica, fazendo uma adequada reciclagem dos recursos produtivos do ecossistema e reduzindo suas perdas potenciais. Entretanto, Reis et al. 2019 afirmaram que, se não houver a suplementação da dieta dos animais em época de seca, haverá redução de peso e, consequentemente, um baixo desempenho de produção. Assim, é válido ressaltar aqui que o sistema de forragem tem consigo um valor nutricional não suficiente, conforme a exigência para o gado, sendo necessária a suplementação na alimentação dos mesmos em concomitância com as forragens. Por finalidade, a resenha a seguir frisa a evolução da bovinocultura em simultaneidade com a evolução dos sistemas de pastagem para a criação de bovinos de corte. Iniciamos agora o tópico de revisão de literatura. Nele, vale ressaltar que o consumo de proteína ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos, principalmente nos países emergentes, que seria o Brasil e a China. É por isso que é imprescindível a presença dos meios tecnológicos que irão ajudar a aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente e o bem-estar animal, segundo Hoffman. Ali embaixo nessa imagem, como vocês podem ver, são alguns alimentos que contêm a proteína animal. Quando se refere ao Brasil, a pecuária da região centro-oeste tem várias questões socioeconômicas. É por isso que vale ressaltar que algumas dessas regiões possuem um clima tropical, apresentando, portanto, um extenso período de seca e falta de chuvas. Sendo assim, é indispensável a busca de estratégias nutricionais e alimentares para que os animais não apresentam perca de peso. Segundo esse contexto, a estacionalidade de produção das plantas forrageiras é uma expressão muito usada que diz respeito à diminuição da produção de pastagens em período de seca. Em outros casos, em período de baixa luminosidade, queda de temperatura, assim como acontece no inverno. Também esses critérios eles impedem que a forragem cresça adequadamente, como no verão. Segundo Lima, nessa imagem abaixo vocês podem ver que um tipo de forragem muito usada para alimentar a bovinocultura é o capim. Segundo Reis, ao contrário do inverno ou período de seca, o verão é um dos períodos que mais possui água, que é responsável pela maior quantidade e qualidade das forragens. Também, de acordo com Lima, uma das estratégias utilizadas para melhorar o desempenho animal durante o período de seca é a utilização da suplementação a pasto das plantas forrageiras. Mas também, para Hoffman, o pasto é uma fonte de alimento mais barata. Assim, para que a estratégia de suplementação seja aceita em um empreendimento pecuário para os animais de corte, é crucial e de suma importância que a mesma possa atender a relação custo-benefício que seja um cômodo para o produtor. No entanto, para Hoffman, a suplementação ela pode apresentar um resultado positivo em um ano agrícola ou um resultado negativo no ano seguinte, por conta da variabilidade de preços que ele vai estar adquirindo conforme for realizada a suplementação das plantas forrageiras. Segundo Hoffman et al. 2014, existem questionamentos acerca da viabilidade econômica da suplementação. Nesse contexto, o lucro é consequência de ganhos adicionais de peso e da desocupação das pastagens liberadas para outros rebanhos. Nesse âmbito, o bom desempenho animal em sistemas de produção a pasto é garantido por um ajuste nutricional que deve estar entre
a curva sazonal de oferta das pastagens e a curva crescente da solicitação por nutrientes. Ademais, a suplementação alimentar é um meio tecnológico que pode ser empregado para promover o auxílio de nutrientes exigidos pelos animais, além de oferecer equilíbrio ao sistema de produção. Ao relacionar o consumo de forragem ao desempenho animal, percebe-se que o primeiro parece ser o fator que mais explica as variações do segundo em associação ao valor nutritivo da forragem. Contudo, o aumento de ganho de peso decorre da elevação da altura de pastejo. Todavia, a adição de nutrientes derivados da suplementação da dieta dos animais pode ter um resultado efetivo sobre o desempenho animal. Além disso, Hoffman et al. 2014 relataram que a forragem não possui todos os nutrientes fundamentais para atender às exigências dos animais em pastejo. Reis et al. 2009 afirmaram que, se não houver a suplementação da dieta dos animais em época de seca, haverá uma redução de peso e, por conseguinte, o desempenho é negativo. O manejo nutricional empregado pelos produtores é uma das principais causas pelo baixo desempenho animal e, consequentemente, pela baixa eficiência na produção de carne bovina. Nesse sentido, os pecuaristas precisam conhecer a exigência necessária de nutrientes, energia e alimento que o bovino deve ingerir diariamente para atingir o peso de abate ideal. Ademais, é essencial conhecer e entender os tipos, as qualidades e a quantidade de suplemento a serem ofertados, evitando dessa maneira o uso muito ponderado e o desperdício. Conforme Reis et al. 2009, o resultado do desempenho animal depende das características da forragem consumida e da suplementação usada. Sendo assim, deve-se levar em consideração os ingredientes utilizados e a qualidade da forragem na produção do suplemento. O objetivo principal da suplementação é maximizar a utilização da forragem, visto que existem limitações na oferta de forragem em estação seca. Além disso, de acordo com Hoffman et al., a suplementação pode melhorar o fornecimento de forragem em período seco do ano e o desenvolvimento animal no período onde ocorre falta de alimento ligada à perda de peso corporal. Em épocas de seca e escassez de pasto, existem vários tipos de suplementação utilizados como estratégia pelos pecuaristas, como a suplementação volumosa, que é utilizada quando a forragem está escassa e quando os valores nutricionais das pastagens estão baixos, a suplementação mineral, que garante a ingestão correta dos minerais, a suplementação mineral proteica e a suplementação mineral proteica energética, que é a mistura de sal branco com minerais, fontes de nitrogênio e alimento, ou mistura de alimentos energéticos. Por fim, segundo Lima, os suplementos fornecidos aos animais de produção devem suprir a necessidade desses animais. E todos os animais do rebanho devem ter condições de ingerir o suplemento. Aqui, então, eu coloquei 3 imagens. Na primeira imagem, temos bovinos no pasto em estação chuvosa. Na segunda imagem, temos um pecuarista tratando os animais por meio de suplemento. E na terceira e última imagem, um rebanho de bovinos no pasto em estação seca. Potter et al. Realizaram 9 experimentos que avaliaram a recria de fêmeas bovinas de corte em pastagens cultivadas de estação fria, recebendo suplementação concentrada somente em pastejo. Nos estudos, utilizou-se ração, farelo de trigo, grão de sorgo, grão de milho, casca de soja, farelo de arroz e polpa cítrica. Eles concluíram, portanto, que o uso desses suplementos pode aumentar o ganho de peso por animal.
Os colonizadores portugueses foram os precursores da bovinocultura no Brasil quando introduziram os animais de tração. Sendo assim, eles não se preocuparam com a seleção, alimentação e manejo desses animais. Entretanto, com o avanço dos sistemas de governo, juntamente com o crescimento populacional, houve a real necessidade de raças especializadas para suprir os critérios qualitativos e produtivos. Tal conceito foi denominado de atividade capitalista de produção de carne animal no mundo. O século XX foi marcado pela tecnificação da bovinocultura, que elevou essa atividade a níveis internacionais. O gráfico apresentado pela ABIEC mostra o histórico de exportação de carne bovina do Brasil, que vem crescendo a cada ano, sendo que no ano de 2018 o Brasil exportou pouco mais que 1,6 milhões de toneladas de carne bovina. Atualmente, as modernizações tecnológicas colaboram com o aumento do rebanho e, consequentemente, com o aumento de exportação de carne bovina brasileira. Tal fato leva o Brasil a ser o principal exportador de proteína animal do mundo. Certamente que todos esses avanços precisam ser alicerçados com a redução do ciclo produtivo e combinados com a implantação de técnicas de produção que respeitem as normas ambientais e os critérios de sustentabilidade. As diferenças de manejo e pastagens são fundamentais para considerar a expressiva produção de bovinos de corte. A base da alimentação dos bovinos é composta pelas pastagens, mas a suplementação dos mesmos para o encurtamento do ciclo de produção tem possibilitado a bovinocultura brasileira alcançar níveis de eficiência de produção que concordam com as reduzidas margens de lucro obtidas pelos produtores. Segundo Costa, mais de 90% dos bovinos abatidos no Brasil são criados em pastos. Conforme também o autor, a produção com baixos custos é favorecida devido à vantajosa incidência de radiação e clima que o Brasil possui, além também da vasta extensão territorial, que resulta em menor custo nutricional por produto. Outro fator que contribui para o baixo custo de produção é o fato de que no sistema de colheita, por meio de pastejo, é realizada a forragem pelo próprio animal, dispensando assim gastos com maquinários e mão de obra. Tais fatos citados tornam a pastagem de extrema importância para a produção de bovinos de corte no Brasil. Como a bovinocultura é o principal setor econômico mundial, tem como objetivo a suplementação da forragem nos animais, pois isto irá melhorar a sua nutrição. Assim, ocorre a otimização do animal, ocorrendo a melhoria em seu modo de criação em condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento. Com base no ajuste da intensidade de pastejo através da potencialização da produção de forrageira, ocorre a otimização da produção do animal. Para isso, adota-se critérios de ajuste entre a massa da forragem e a taxa de lotação, com a intenção de manusear simultaneamente a quantidade e a qualidade. A intensidade do pastejo é prática, modifica dia após dia, não permanece a mesma, e é por isso que a taxa do consumo dos animais e das plantas agem da mesma forma. Em decorrência disso, nota-se a oscilação no desempenho do animal em relação ao valor nutritivo. Decorre do consumo de forragem, tendo em vista que é o valor que mais exemplifica tal variação. Portanto, cabe ao profissional responsável por tal ato deliberar a melhor estratégia, de acordo com o resultado esperado, assim como o manejo da suplementação e da forragem, garantindo sustentabilidade a longo prazo. Nos slides se encontram as referências bibliográficas utilizadas para a montagem da nossa resenha e, consequentemente, para a montagem do presente trabalho. Assim se encerra a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.